Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Respondo pelo nome de Salina Chambi, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, cursante de Contabilidade e Auditoria, sob a orientação do Dr. Abílio Muxanga. Bom, hoje irei apresentar a norma de contabilidade de relato financeiro número 13, referente aos ativos tangíveis. Dizer que os ativos tangíveis, eles representam uma parte fundamental do patrimônio das empresas, pois são os bens físicos utilizados para desenvolver as atividades operacionais e gerar benefícios econômicos para as entidades ou para a empresa. Durante esta apresentação, iremos compreender como estes ativos são reconhecidos, mensurados, amortizados e divulgados nas demonstrações financeiras. Para facilitar a compreensão do tema, a apresentação está organizada em 9 partes, nomeadamente a introdução, objetivo, âmbito, reconhecimento, mensuração no momento de reconhecimento, mensuração após o reconhecimento, anulação do reconhecimento, divulgações e, por fim, exercícios práticos. Ao final, teremos uma visão completa daquilo que é a norma contabilística de relato financeiro número 13. Bom, todas as empresas, elas necessitam de bens físicos para desenvolver as suas atividades. Por exemplo, uma transportadora, ela precisa de caminhões, e uma escola, ela precisa de edifícios imobiliários. Igualmente, um banco necessita de computadores e uma fábrica, ela precisa de máquinas de produção. Esses bens, eles são chamados ativos tangíveis porque possuem existência física e permanecem na empresa por mais de um período contabilístico. A norma contabilística de relato financeiro número 13 estabelece as regras contabilísticas para o tratamento desses ativos. E esses ativos, eles podem indicar alguns ativos tangíveis existentes na Constituição. Bom, este trabalho, ele tem como objetivo definir o tratamento contabilístico dos ativos tangíveis, determinar o reconhecimento, mensuração, depreciação e divulgações. Bom, a norma, ela responde questões como quando reconhecer um ativo, qual valor registrar, como calcular a amortização, como apresentar as demonstrações financeiras. Sem regras claras, cada empresa poderia registrar os ativos de forma diferente, dificultando aquilo que é a comparação das informações financeiras. No que se refere ao âmbito, a norma contabilística de relato financeiro número 13, ela aplica-se a todos os ativos tangíveis utilizados na atividade da empresa por mais de um período. Isto é, ela aplica-se a edifícios, equipamentos, máquinas, veículos, móveis. Porém, não se aplica a ativos biológicos, porque estes ativos biológicos, eles são regulados pela norma de contabilidade de relato financeiro número 11. Igualmente, não se aplica a ativos intangíveis, porque os mesmos são regulados pela norma de contabilidade de relato financeiro número 14. Por exemplo, uma plantação de milho, ela não segue a norma contabilística de relato financeiro número 13. Já um trator utilizado nessa plantação, esta sim vai seguir a norma contabilística de relato financeiro número 13.
Bom, nós temos aqui o reconhecimento de um ativo. Um ativo, ele só pode ser reconhecido quando cumprir duas indicações. Primeira condição, é provável que gere benefícios econômicos e futuros. Segunda condição, o custo ele pode ser mensurado com fiabilidade. Por exemplo, se a empresa ela comprar uma máquina para poder aumentar a sua produção, espera-se que esta produção ela gere receitas futuras, ou seja, benefícios econômicos futuros. Logo, pode ser reconhecido como um ativo. Vou dar um exemplo adicional. Se não soubermos o valor exato de um bem, nós não podemos reconhecê-lo corretamente. Vamos ao custo inicial. Bom, o que dizer? O custo inicial, ele representa todos os gastos necessários para adquirir e colocar um ativo em funcionamento. Isto inclui o quê? Inclui preço de compra, transporte, instalação. Ou seja, não é apenas o valor que é pago ao fornecedor que deve se incluir no custo inicial. Por exemplo, uma máquina ela custa 1 milhão de meticais. Transporte, 50.000 meticais. Instalação, 20.000 meticais. Então, o custo inicial dessa máquina vai ser de 1.070.000 meticais. Quanto aos custos subsequentes, bom, os custos subsequentes são gastos realizados após a aquisição de um ativo. Por exemplo, reparações, melhorias, substituição de alguns componentes. E a empresa, ela deve avaliar se os benefícios, ela deve avaliar se os gastos, eles aumentam os benefícios futuros ou apenas mantém um ativo em funcionamento. Mensuração no momento de reconhecimento. Bom, o ativo ele deve ser registrado inicialmente pelo seu custo. E esse custo ele inclui todos os gastos necessários para colocar um bem em condições de uso. E o objetivo é apresentar um valor realista do investimento efetuado pela empresa. Não sei se fiz entender. Elementos de custo. Bom, o custo do ativo, ele inclui preço de compra, impostos não recuperáveis, valor de transporte, valor da instalação e custos de montagem futura. E custos de montagem futura. Vamos a alguns exemplos. Por exemplo, um exemplo diretamente ligado a ativos tangíveis. A ativos, eles vão incluir o quê? Benefícios de empregados, custo de reparação de local, custo de instalação e custo de montagem. Vamos agora aos custos diretamente tributáveis. Alguns custos eles são diretamente relacionados com a apresentação do ativo. Por exemplo, salários dos técnicos de instalação, preparação no local, montagem de equipamentos, e estes custos eles devem ser incorporados no valor do ativo. Dizer que nem todos os gastos podem ser incluídos. Por exemplo, publicidade, promoção,
custos administrativos, formação de pessoal. Bom, esses gastos, eles são reconhecidos como despesa de período. Mensuração do custo. Bom, quando a compra é feita a prazo, o ativo é registrado pelo equivalente ao valor à vista. E os juros decorrentes do financiamento, eles são registrados separadamente, eles são registrados de uma forma separada como um gasto financeiro. Mensuração após o reconhecimento. Depois do reconhecimento inicial, a empresa ela pode utilizar dois modelos, que são modelo de custo e modelo de revalorização. Temos aqui também a amortização, imparidade, compensação por imparidade. Mas os modelos mais importantes são o modelo de custos e o modelo de revalorização. Bom, no modelo de custos, como é que eu posso explicar? No modelo de custos, o ativo ele permanece registrado pelo quê? Pelo custo de aquisição, menos a amortização acumulada e menos as perdas por imparidade. Este é o modelo mais utilizado pelas empresas. Vamos agora tratar do modelo de revalorização. Bom, no modelo de revalorização, o ativo é registrado pelo seu justo valor. A revalorização deve ser efetuada regularmente. Se o valor aumentar, registra-se no capital próprio. Se o valor diminuir, registra-se nos resultados. Por exemplo, um edifício comprado por 5 milhões passa a valer 8 milhões. A diferença ela pode ser reconhecida através da revalorização. Vamos agora tratar da amortização. Bom, os ativos tangíveis, eles perdem valor ao longo do tempo devido ao uso, desgaste, obsolescência. A amortização, ela distribui um custo durante a vida útil de um ativo. Por exemplo, uma viatura adquirida hoje, ela não terá o mesmo valor daqui a 5 anos. Vamos à amortização. Bom, o que dizer? A amortização, ela permite que cada período contabilístico suporte uma parte do custo do ativo. Dessa forma, respeita-se o princípio da especialização dos exercícios. A escolha, ela depende de como um ativo gera benefícios econômicos para a nossa empresa. Temos aqui métodos de amortização. Existem 3 métodos principais, que são métodos de cotas constantes, método de desgaste funcional e métodos de costas disgressivas. A escolha ela depende da forma
como um ativo gera benefícios econômicos na nossa entidade. Método de cotas constantes ou linha reta. Bom, terminada a parte teórica do nosso exercício, vamos à parte prática. Exercício número 1. Reconhecimento e mensuração inicial de um ativo tangível. A empresa Maputo Construções Limitada adquiriu em 2 de janeiro de 2026 uma máquina industrial para a produção de blocos de cimento com os seguintes custos: preço de compra 2.500.000, transporte 120.000, instalações 80.000, publicidade da nova máquina 50.000 e formação dos operadores no valor de 30.000. O que é que pretende-se? Pretende-se determinar o custo inicial do ativo tangível. 2. Identificar quais custos devem ser capitalizados. 3. Indicar quais custos devem ser reconhecidos como gastos de período. Neste exercício, a empresa Maputo Construções Limitada, ela adquiriu uma máquina industrial para a produção de blocos e de cimento. Além do preço de compra, a empresa ela teve gastos necessários para colocar a máquina em funcionamento. Os custos apresentados são: preço de compra 2.500.000, transporte 120.000, instalações 80.000, publicidade 50.000, formação dos operadores 30.000. Eu já resolvi aqui, vou tentar explicar de passo a passo, né, como é que eu resolvi. Primeiro dizer que a norma de contabilidade de relato financeiro número 13, ela estabelece que apenas os custos diretamente atribuíveis à aquisição e colocação do ativo em funcionamento podem fazer parte do custo do ativo. Por essa razão, nós devemos analisar cada gasto. Vamos começar pelos custos capitalizados. Os custos capitalizados ou os seguintes custos são incorporados ao valor do ativo. E nesse caso, os custos capitalizados incluem preço de compra, transporte e instalação. Porque sem estes gastos, a máquina não estaria pronta para funcionar. Vamos aqui a um breve cálculo, onde teremos 2.500.000 mais 120.000 mais 80.000, que dá 2.700.000. Este é o valor que será registrado na contabilidade como ativo tangível. Custos não capitalizados. Os custos de publicidade e de formação não aumentam o valor do ativo. Está a dizer o quê? Que os custos de publicidade e formação não aumentam o valor do ativo. Por isso, são reconhecidos como gastos de período. Bom, temos aqui 50.000 mais 30.000 igual a 80.000. Conclusão desse exercício. Assim, conclui que o valor do ativo tangível é de 2.700.000 e os gastos de período são de 80.000. Este exercício
ele demonstra a importância de distinguir custos capitalizáveis das despesas. Vamos ao exercício número 2. Cálculo da amortização pelo método de cotas constantes. Em 1º de janeiro de 2026, a empresa Translong Limitada adquiriu uma viatura de transporte por 6.500.000. Temos aqui data de aquisição, 1º de janeiro de 2026, valor de aquisição, 6.500.000, vida útil, 8 anos, valor residuável, 100.000 meticais, método de amortização foi pelo método de cotas constantes. Bom, neste segundo exercício, a empresa Translong adquiriu uma viatura para transporte e mercadorias. Temos aqui valor de aquisição 6.500.000, vida útil 8 anos, valor residual 100.000 meticais, método cotas constantes, explicação do método. Bom, dizer que o método das cotas constantes ele distribui o valor depreciável do ativo de uma forma igual ao longo da sua vida útil. Isto significa o quê? Significa que todos os anos será registrado o mesmo valor de amortização. Temos aqui a apresentação da fórmula. Temos aqui A maiúsculo, A minúsculo, N minúsculo, VA menos VR, onde A maiúscula e A minúsculo é a amortização anual, onde VA é valor de aquisição, VR é valor residual e N é a vida útil. Bom, nós vamos primeiro seguir e substituir os valores de exercício. Teremos a amortização anual igual a 6.500.000 menos 100.000 dividido por 8 meticais. Teremos a amortização anual no valor de 6.400.000 dividido por 8, que será igual a 800 milhões. Como é que podemos interpretar este resultado? Bom, isso significa que em cada ano a empresa reconhecerá uma amortização de 800.000 meticais. Observando o mapa, nós verificamos que no primeiro ano a amortização acumulada era de 800.000 meticais. Valor contabilístico 5.700.000. No segundo ano, tivemos a amortização acumulada no valor de 1.600.000, valor contabilístico no valor de 4.900.000. E assim sucessivamente até atingir o valor residual. Bom, vamos lá agora, depois de explicar o exercício, responder. O valor contabilístico no final do quarto ano é de 3.300.000. Como o preço da venda é de 3.500.000, a empresa teria um ganho de 3.300.000, que seria a diferença entre 3.500.000 e 3.300.000, e a empresa teria um ganho de 200.000. Estes dois exercícios, eles permitiram compreender dois aspectos fundamentais da norma de contabilidade de relato financeiro número 13. Primeiro, como determinar corretamente o custo inicial de um ativo tangível. Segundo, como distribuir esse custo ao longo da vida útil através da amortização.
A correta aplicação destes procedimentos garante demonstrações financeiras mais fiáveis e transparentes. Vamos ao nosso terceiro exercício. Bom, a 1º de março de 2026, determinada empresa detinha viatura pesada para o transporte de carga adquirida a 20 milhões de meticais. A viatura tinha a vida útil de 5 anos e seu selo residual de 500 mil meticais. A empresa usa o método de cotas constantes para determinar a amortização dos seus ativos tangíveis. Pretende-se o quê? A elaboração do mapa de amortização de cotas constantes. Vamos lá. Nós aqui temos uma viatura adquirida por 20 milhões de meticais. Valor residual, temos 500 mil, vida útil 5 anos. Aplicando aqui a fórmula em que, primeiro, a amortização acumulada, a amortização anual é igual a valor menos valor residual dividido por N. A amortização acumulada vai ser igual a 20 mil menos 500 dividido por 5. A amortização acumulada será igual a 3 milhões e 900 mil meticais. Vamos lá mostrar isso passo a passo. Isso significa o quê? Significa que no ano 1 teremos 3 milhões e 900 mil. Ano 2, 3 milhões e 900 mil. Ano 3, 3 milhões e 900 mil. Ano 4, 3 milhões e 900 mil. 5, 3 milhões e 900 mil. Se a vida útil fosse 10 anos, a amortização anual ela iria diminuir. Vamos lá aqui a substituição. Temos aqui valor de aquisição 20 milhões, valor residual 15 mil, período N5. Então, período N5. Aqui está o mapa de amortização do ativo tangível. Neste método de amortização, depende da utilização efetiva. Quanto mais o ativo é usado, mais será a amortização. Por exemplo, uma máquina que produz mais unidades sofre maior desgaste. Ok, temos aqui ano, cotas de amortização acumulada e valor contabilístico. Bom, aqui eu não fiz nenhuma magia. Esses todos os valores, eles vêm de onde? Vêm dos cálculos. Por exemplo, a amortização que essa empresa vai receber, ou o valor que irá amortizar no ano 1, 2, 3, 4, 5, é de 3 milhões e 900 mil, por ser um método de cotas constantes. Depois temos a amortização acumulada, que é a amortização que é acumulada na verdade. Primeiro temos aqui 3 milhões e 900 mil, de seguida 7 milhões e 800 mil. O que é que tem que se fazer aqui? Tem que somar 1 e 2 para dar 3, somar com 4 para dar 5. O que acontece aqui? Estamos a somar as cotas constantes, as cotas de amortização, para poder ter uma amortização acumulada, que é a soma. Depois temos o valor contabilístico. O valor contabilístico eu tirei dos cálculos para poder preencher a minha tabela.
De acordo com este método, o encargo da amortização será calculada através da proporção do número de unidades referidas no período em que se usa o bem. Cotas degressivas. Neste método, a amortização é maior nos primeiros anos e menor nos últimos anos. É utilizado quando o ativo gera mais benefícios no início da vida útil. Este é utilizado quando o ativo gera mais benefícios no início da sua vida útil. Vamos aqui à anulação do reconhecimento. Bom, o reconhecimento da quantia registrada de um bem do ativo tangível deve ser anulado no momento da alienação, quando não se esperam benefícios econômicos futuros do uso dessa alienação. Bom, o ativo ele deixa de ser reconhecido quando é vendido, é abatido ou quando deixa de gerar benefícios econômicos futuros para a nossa empresa. Nesse momento, deve ser retirado todos os registros contabilísticos. Por exemplo, venda de uma viatura totalmente amortizada. Vamos às divulgações. As demonstrações financeiras, elas devem divulgar métodos de mensuração, métodos de amortização, vida útil, valor contabilístico, revalorizações efetuadas, e estas informações elas garantem a transparência. Elas garantem a transparência aos utilizadores. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas frequentes. O que é um ativo tangível? Ativo tangível ele é um bem físico utilizado pela empresa durante mais de um período contabilístico. Outra diz, quando um ativo pode ser reconhecido? Bom, o ativo ele pode ser reconhecido quando gerar benefícios econômicos futuros e o custo pode ser medido com fiabilidade. O que é amortização? A amortização é a distribuição sistemática do custo do ativo ao longo da sua vida útil. Qual é a diferença entre modelo de custo e modelo de revalorização? Bom, o modelo de custo utiliza o custo histórico e o modelo de revalorização utiliza aquilo que é o justo valor. O que acontece quando um ativo é vendido? O que acontece quando um ativo é vendido? Bom, deve ser anulado o seu reconhecimento e retirado da contabilidade. Chegado ao fim da minha apresentação, verifiquei que a norma contabilística de relato financeiro número 13 estabelece regras para o reconhecimento, mensuração, amortização e divulgação dos ativos tangíveis. A correta aplicação desta norma permite que as demonstrações financeiras apresentem informações. A correta aplicação desta norma permite que as demonstrações financeiras apresentem informações fiáveis, úteis para a tomada de decisões.
Muito obrigada pela atenção dispensada. Estou aqui disposta a responder a qualquer pergunta.